Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia. Está começando mais um programa Conexão, um espaço de informação, diálogo e cuidado com a sua qualidade de vida. Hoje vamos falar sobre um tema que interfere diretamente na saúde, no bem-estar e até no rendimento do nosso dia a dia, a qualidade do sono. Você sabia que roncar constantemente, acordar cansado ou ter sonolência excessiva durante o dia podem ser sinais de problemas mais sérios? E muita gente ainda desconhece que a odontologia também tem um papel fundamental nesse cuidado. O tema do nosso programa de hoje é odontologia do sono, uma área que vem ganhando destaque no tratamento de distúrbios como o ronco e a apneia do sono, ajudando milhares de pessoas a dormirem melhor e viverem com mais saúde. Para conversar conosco sobre esse assunto tão importante, recebemos o Dr. Marcelo Sobreira, dentista do sono, que vai explicar como funciona essa especialidade, quais os principais sinais de alerta, os tratamentos disponíveis e como a falta de sono de qualidade pode impactar todo o organismo. Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Conexão, é um prazer recebê-lo conosco. Obrigado, Edésio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio FMZ, é um prazer estar aqui nessa cidade, nessa rádio maravilhosa. Obrigado pelo convite, amigo. E você, ouvinte, você continue sintonizado aqui na Rádio FMZ, que o programa Conexão já está no ar. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Você está ouvindo Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e a nossa conversa hoje é sobre odontologia do sono. Nosso convidado é o Dr. Marcelo Sobreira, que é dentista do sono. Marcelo, vamos entender então um pouquinho melhor sobre o nosso tema de hoje e a primeira pergunta não poderia ser outra. Sim. O que é a odontologia do sono? Edésio, odontologia do sono é uma parte da saúde bucal relacionada aos distúrbios do sono. A gente consegue fazer o diagnóstico do sono, a gente trata os nossos pacientes através de exames, consultas, avaliações clínicas. É um ramo, então, relacionado ao sono, que aí inclui o ronco, inclui a apneia, inclui bruxismo. Então tem muita coisa que a gente pode melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes, meu querido. E, doutor Marcelo, qual que é o papel do dentista nesse campo aí, nessa área da saúde? Edésio, a gente recebe muitos pacientes questionando sobre as suas noites de sono. Normalmente, acontece assim, alguém fala que aquela pessoa ronca, né? E aí acontece o que? Ele procura a gente para que a gente possa olhar isso com mais carinho. A gente consegue diagnosticar o paciente através de um exame que a gente faz no nosso paciente que chama Biologix. O paciente leva esse sensor que é junto com o aplicativo, mais para frente eu vou explicar melhor, e a gente consegue ter esse diagnóstico do paciente. Se ele ronca, a quantidade de ronco, se é um ronco baixo, se é um ronco médio, se é um ronco alto, que às vezes atrapalha bastante, principalmente os casais, né? Um ou outro ali quando ronca fica difícil, a gente tem muito isso, atendemos muitos casais. E aí acontece o quê? Através desse exame a gente consegue tratar o paciente depois. A apneia também eu vou explicar depois, e aí a gente consegue usar aparelhos orais, a gente consegue melhorar a qualidade de vida ensinando hábitos que a gente chama de higiene do sono. Então a odontologia do sono ela trabalha de uma forma muito intensa aí nessa área. Eu já trabalho nesse caminho desde 2012, né? Então já tenho uma grande bagagem aí nessa área do sono e é uma área que vem crescendo muito. É uma área que a gente tem realmente recebido muitos pacientes e tendo grandes resultados nessa qualidade de vida do paciente, né? Certo, então. E, doutor Marcelo, quais são os problemas que podem ser tratados pela odontologia do sono? Olha, o grande problema que as pessoas procuram mais é pelo ronco.
É porque às vezes quem nunca já ouviu, quem nunca já passou perto de alguém que ronca, né? A gente fica às vezes dorme junto num quarto e é realmente terrível, cara. E aí a gente tem, eu até falo que existe um termo que chama divórcio do sono, que muitos pacientes ficam dormindo, pacientes casados, né, em quartos separados. E aí eles procuram essa ajuda. O ronco, então, é um sinal de algo muito pior que pode estar acontecendo, que é a apneia do sono, que a gente vai explicar mais tarde, né? E aí a gente trata, então, o ronco, a apneia do sono, o bruxismo, que é aquele ranger dos dentes, que é o grande mal do século da saúde bucal. Muitos pacientes têm perdendo dente, fraturando dente, soltando restaurações, por causa desse apertamento e desse bruxismo, que ele é muito acentuado em quem ronca e em quem tem apneia. Porque existe uma relação, não sei se mais à frente a gente vai explicar, mas muitos pacientes chegam nos nossos consultórios com essas fraturas, trincas dentais, e a gente vai fazer o exame no paciente, a gente vê que além disso, ele tem um ronco, que às vezes o parceiro ou a parceira já fala, e o mais grave é a apneia do sono. Esses são os 3 principais que a gente vai tratar na odontologia do sono. E o que é o ronco, doutor? É algo sonoro? É algo que vem do pulmão, do nariz? Não, o que é? É algo sonoro realmente. O ronco nada mais é do que a vibração dos tecidos da orofaringe. A gente tem no nosso pescoço a garganta ali, né? Existe a faringe, que é um músculo. Quando o ar passa ali, a gente tanto se o paciente respirar pela boca ou pelo nariz, tem paciente que existe que consegue respirar apenas pela boca, o ar vai passar ali e vai vibrar esses tecidos, que nada mais é do que tecido muscular. A gente não tem osso ali. Então acontece quando esse ar passa, ele vibra. Imagina um cano, a gente pega, a gente fecha aquela água ali, a mangueira, quando vai passando aquela água, a gente escuta um barulho às vezes. É exatamente isso, o ronco ali. E aí tem um grande detalhe. Pessoas que estão acima do peso tendem a roncar mais. Por quê? Porque engorda também esse músculo. O músculo ali, quando a gente engorda, eu sou um grande exemplo disso, né? Se eu aumento um pouco de peso, o meu rosto engorda primeiro. O meu pescoço aumenta. Então a gente tende, quem ronca muito, às vezes está acima do peso. A gente vai ajudar o paciente também nessa perda de peso dele aí. Então o ronco nada mais é do que isso. A vibração desses tecidos, mas o ronco, o ar ainda passa, né? Ele é um problema, principalmente para o outro, né, que está perto da gente ali nas noites, mas o ar ainda vai passar e o paciente vai conseguir respirar. E a apneia do sono, então? É a apneia que é o grande problema. Como o ronco é um sinal de algo maior que pode estar acontecendo, a apneia é isso, é a interrupção da passagem de ar. O ronco ainda o ar passa, lembra? A apneia não. Muitos pacientes relatam que levantam da cama, principalmente o parceiro ou a parceira vê isso, né? Fala assim, o meu esposo levanta, leva um susto, a minha esposa levanta, senta na cama, leva um susto e parece que está se afogando. É assim que eles falam pra gente. Isso pode ser um sinal de apneia, essa interrupção da passagem de ar devido a essa musculatura ali. Aí a gente tem que levar em conta a língua, a faringe, a arcada dentária, a estrutura óssea do paciente, é todo um contexto que leva a essa interrupção da passagem de ar. E aí o grande problema, Edésio, essa interrupção, como o paciente precisa respirar, Deus fez a gente perfeitamente, automaticamente manda mensagem ao cérebro e imediatamente a gente acorda. Existe um termo que chama também hipoapneia. Às vezes é tão pequeno que o paciente nem consegue perceber, só é diagnosticado pelo exame. E aí a gente acorda, leva um susto às vezes ou não, respiramos. E aí a gente acorda naquele momento, voltamos às vezes a dormir imediatamente. O grande problema é essa sobrecarga, que eu vou explicar mais à frente. O que essa apneia pode fazer para a gente? Porque a gente às vezes dorme, mas não dorme suficientemente bem, porque a gente acorda várias vezes à noite. E doutor, então como que isso pode afetar a nossa saúde de um modo geral, para além de um incômodo, para além de um acordar à noite, né? Quais que são os impactos que esse quadro pode trazer? Pois é, isso é uma ótima pergunta e a gente precisa alertar as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, né?
A apneia é um grande problema, porque, como a gente explicou já, a gente vai acordar ali imediatamente. Imagina então que o nosso coração, quando a gente dorme, os nossos órgãos relaxam, eles não param, porque senão a gente morreu ali, né? Mas eles ficam em repouso. O coração, por exemplo, ele pode chegar a 60 batimentos, 45, 50 por minuto. Durante o dia ele vai a 120 mais ou menos. O cérebro descansa, a saliva diminui, a produção, muitas coisas acontecem à noite. Imagina então que a gente tem a apneia, a gente acorda repentinamente. A gente precisa ali acordar para respirar, porque senão a gente vem a óbito, certo? O coração, por exemplo, que estava a 60, ele vai a 120 numa pancada muito rápido. O cérebro que estava em repouso, ele precisa acelerar rapidamente. O pulmão, que você respirava devagarmente, agora ele vai ter que acelerar. Isso tudo muito rápido, como se fosse uma bomba de água que você liga, dá aquele tranco, ou um carro que a gente fala, né? Aquele carro pegou no tranco ali. Isso tudo com o tempo, ao longo dos anos, ao longo da vida, né, isso vai dar muito problema. Por como assim? Com essa sobrecarga, pacientes que têm apneia têm 3 vezes mais chance de sofrer infarto e AVC, tem mais chance de sofrer acidentes automobilísticos, porque não dorme, ele acha que dorme, mas ele não descansou. Daqui a pouco eu vou falar das fases do sono, é interessante a gente falar isso. E aí, com essa apneia, a gente vai ter muitos problemas, como arritmia cardíaca, diabetes. Às vezes o paciente tem diabetes e não consegue tratar, o problema está ali no sono devido a essa sobrecarga. Aumento de pressão de sangue, porque como o coração precisa trabalhar, essa pressão também aumenta. Até problemas visuais, glaucoma, retinopatias, até refluxo. Refluxo pode ser aumentado pela apneia, porque o pulmão ele precisa dar aquela carga imediata de ar ali. Isso aperta o diafragma do pulmão ali naquela região e solta o suco gástrico do nosso estômago. Isso são problemas assim que são comprovados cientificamente. Além disso, aumento de estresse, porque a gente não vai dormir bem, a gente fica estressado no outro dia, ansiedade e o bruxismo, né, que é esse apertar de dentes também, que é muito relacionado a esse sono, porque como a gente não dorme bem, a gente tende a mexer mais, braços, pernas e a nossa mandíbula, que não é fixa, ela é móvel, e aí os dentes começam a bater ali, principalmente à noite, né? Então dá muito problema. A apneia é muito grave e precisa ser tratado, meu amigo. Certo, então nós estamos conversando com o Dr. Marcelo Sobreira sobre odontologia do sono. Mas agora nós vamos dar uma pausa na nossa conversa, vamos para o intervalo e depois a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Hoje estamos conversando sobre odontologia do sono. A conversa é com o Dr. Marcelo Sobreira, que é dentista do sono. Dr. Marcelo, como que funciona o diagnóstico para as doenças do sono? Isso, boa pergunta. Para a gente diagnosticar o sono, o paciente precisa passar por um profissional especialista. Pode ser médico, pode ser dentista, né? E aí a gente vai fazer uma entrevista com o paciente, como esse bate-papo que a gente está tendo aqui, né? Gosto de que esse paciente, se for casado, que ele leve a pessoa que dorme com ele ali, que ela já vai falar, não, ele ronca, ele levanta da cama, então a gente já vai saber que tem alguma coisa. Depois disso, a gente vai fazer a polissonografia, que é o exame do sono. É indicado que todo paciente faça para a gente descobrir a fase do sono, quais são as fases do sono do paciente, como que ele está dormindo à noite, o nível de ronco, que pode ser um ronco baixo, um ronco médio, um ronco alto, o nível de apneia, porque pode ser uma apneia leve, uma apneia moderada e uma apneia severa. Então esse exame ele é fundamental. Existem os laboratórios ou institutos do sono, que não tem na nossa região, acho que o mais próximo é Cachoeiro ou tem em Vitória, e aí o paciente pode ser encaminhado para lá. Mas pensando em solucionar esse grande problema de deslocamento, a gente tem uma polissonografia que a gente chama de tipo 4, que é um sistema que o paciente leva um sensor para casa, ele chama Biologix.
Ele leva esse sensor para casa, é conectado a um aplicativo, a gente vai orientar o paciente, é claro, e aí ele vai dormir uma noite na sua casa, na sua cama, do jeito que ele dorme. E aí esse aplicativo, no outro dia a gente vai ter um laudo dessa noite do paciente. Ele é assinado pelo médico do sono lá de São Paulo, que vai dizer como que foi essa noite do paciente. E aí a gente vai poder indicar ao paciente o melhor tratamento, que a gente vai falar daqui a pouco. E aí, através desse exame, então, a gente consegue saber como que está a noite e qual a melhor forma que a gente vai tratar esse paciente. E aí também, eu gosto muito de um termo que chama higiene do sono. A gente vai ajudar o paciente a dormir melhor, vamos dar dicas para ele, mensagens, e-book, a gente vai conversando com ele sobre isso, né? Horário do sono, vamos fazer uma entrevista, uma pesquisa de como que é a noite do paciente ali, meu amigo. Doutor Marcelo, o senhor falou de fases do sono. Então o sono não é algo único, né? Não. Que você dormiu, acordou num nível assim não único. Existem fases, não é? O sono é uma coisa bem complexa, né? As pesquisas estão avançando muito de um tempo para cá. É uma área que está tendo muita pesquisa, muito estudo. Vamos ter muitos avanços aí ao longo dos tempos, né? O sono, para a gente entender, para você ouvinte também entender mais facilmente, a gente chama de fases do sono. Existem 3 fases do sono. A gente chama de fase 1, a gente chama normalmente de N1, N2, N3. São 3 fases ali. A última fase, a gente não chama de fase, a gente fala que é o sono REM. Muitos já devem ter escutado esse famoso sono REM, parece muito em TV sobre esse tipo de sono. Esse sono REM está na última fase. Como que é isso? Quando a gente dorme, a gente deitou para dormir. O quarto está lá escuro, a temperatura legal, vamos dormir. E aí a gente começa ali no sono N1, que é um sono não REM, a gente chama de fase 1. Vamos falar assim que é mais fácil. A fase 1 a gente começou a dormir. É aquela fase que, por exemplo, passou um carro na rua, buzinou, a gente acorda, um filho chamou, um cachorro latiu, a gente está ali naquela fase inicial. Depois a gente passou, normalmente, uma média de 10, 15 minutos, a gente já entra na fase 2. A fase 2 já é uma fase mais profunda um pouco, mas a gente ainda acorda mais ou menos. A fase 3 já é uma fase mais profunda do sono. Essa fase 3, junto com a fase 4, que é o sono REM, é onde a gente vai recuperar os nossos órgãos, os nossos tecidos, os órgãos vão descansar. Existe muita secreção hormonal nessa fase N3, fase N4, como por exemplo, o hormônio testosterona masculino, progesterona da mulher, o hormônio de crescimento às vezes da criança, às vezes a criança não cresce, pode ter algum problema nessa fase do sono, porque o hormônio de crescimento é liberado na fase N3 do sono. E aí existe também recuperação da memória, a gente descansar o cérebro, tudo que a gente quer aprender. Às vezes o aluno, por exemplo, estuda, não aprende, pode ter algum distúrbio do sono, porque tudo que a gente leu, tudo que a gente viu, estudou, um filme que a gente lembrar, um livro que a gente lê, a gente vai guardar aquilo no cérebro na fase N3 e a fase REM, que são as fases finais. Cada fase, cada ciclo desse, por exemplo, do 1 à fase REM, demora uma média de 1h30. Então a gente tem vários ciclos desse ao longo da noite. Isso vai e volta. Então imagine que a gente passou por esse primeiro ciclo, a gente volta primeiro, passa rapidinho pela N2, às vezes nem entra na fase N1, já começa ali naquela N2 e vai vários ciclos desses. O ideal é ter uma média de 4 ciclos por noite. Então se a gente colocar 1h30 cada ciclo, vai dar 6 horas de sono. É o mínimo que a gente precisa ter numa noite, são 6 horas. Tem gente que precisa de mais. Existe o que a gente chama de longos dormidores, aqueles que precisam dormir 8, 9 horas. Não sei como que é o seu sono, como é que é o seu? O meu é pouco. Acho que 6 horas é pouco, mas é o máximo que eu consigo também. O meu, para mim, essas 6 horas é suficiente. Uhum. Tem gente que precisa dormir mais, cada um vai ver o seu ritmo aí, a gente vai conversar com o nosso paciente. E o grande problema disso, sabe o que é? Quando a gente tem apneia. Porque você imagina que você está na fase N2. Você vai passar para a fase não REM N3, que é a fase reparadora dos órgãos, junto com a fase N4. E aí você tem uma apneia. Você acordou ali, despertou. Ou você levou um susto, sentou na cama, respirou, ou às vezes você nem percebeu.
Quando você retoma o sono, você não começa de onde parou. É o grande problema. Você não começa dali. Você vai voltar lá para a fase N1. Olha só, que loucura. Aí você começa a dormir de novo. Chegou na fase N2, deu outra apneia. Você nunca chega, o paciente às vezes nunca chega no final do ciclo, que é a fase 3 ou esse sono REM. É a fase 3, e juntamente com o sono REM, a gente fica uma média de 50% desse ciclo. O ideal é ficar. Então, se a gente tem 1h30 de cada ciclo, vamos falar aí que já é 75%, uma média, né? 75 minutos, quer dizer, uma média desse ciclo aí na fase N3 e na fase REM. E isso é o grande problema da apneia, porque às vezes o paciente fala assim: Marcelo, eu durmo 10 da noite e acordo 6 da manhã. Só que eu tô cansado, eu não aguento o dia, cara. Eu fico com muito sono, não tenho vontade de fazer nada. A memória tá ruim, a libido tá ruim também, porque às vezes não libera testosterona, a pressão tá alta. A gente vai ver, até que ele dorme bem a quantidade de tempo, mas ele não tem a qualidade do sono, que é o grande X da questão. Às vezes eu durmo, por exemplo, 6 horas e você 6 horas, a gente está melhor do que aquela pessoa que dormiu 8, 9. Porque não importa hoje em dia a quantidade, o que importa é a qualidade. A gente tem que passar por todas essas fases e ficar o maior tempo que a gente puder nesse sono 3 e nesse sono REM, que são os melhores para a nossa vida. Por isso que a apneia é grave, né? E precisa ser tratada aí, meu amigo. Muito bem, e a partir do diagnóstico, doutor Marcelo, quais são os caminhos de tratamentos possíveis? Boa pergunta. O diagnóstico, a gente já vai saber o nível de ronco do paciente e o nível de apneia. Vamos lá. A apneia, até 5 apneias por hora, a apneia é medida por hora. Então, se você dorme 8 horas por noite, se você tiver 5 vezes 8, 40 apneias naquela noite, 5 por hora, é considerado normal pela Associação Academia Brasileira do Sono e Academia Mundial do Sono. Ninguém às vezes passa isento de apneia, então até 5 é considerado normal por hora. De 5 a 15 apneias por hora é considerada apneia leve. De 15 a 30 por hora é a apneia moderada. E acima de 30 apneias por hora é a apneia severa. Rapaz, tem paciente que tem 100, 60 despertares por hora. Então, às vezes, ele não dorme nada. Então, é considerado severa. E temos o ronco lá. O ronco é leve, médio e alto, né? Baixo, médio e alto. Se o paciente tem apneia leve e moderada, a gente pode tratar com os aparelhos orais, que a odontologia do sono faz. A gente está fazendo aqui em Venda Nova. Daqui a pouco a gente vai falar, né? Se o paciente tem apneia severa, a gente indica ele a usar o CPAP, que é aquela máscara facial, né, que joga um ar para dentro ali e o paciente consegue respirar melhor. Aí a gente encaminha para o médico do sono se ele tem apneia severa. Por isso que o diagnóstico é fundamental. E o ronco, vamos supor que o paciente não tem apneia. Existe, não é comum, mas às vezes o paciente só ronca e não tem apneia ali. Existe casos assim. A gente pode tratar o ronco com o aparelho oral também. E às vezes o paciente ele vai ao médico, ele tenta usar a máscara facial, que é o CPAP, e às vezes não consegue, porque é um pouco mais difícil. A gente trata o paciente também com o aparelho oral em alguns casos que ele não conseguiu usar a máscara facial, o CPAP, mas que se deu uma apneia severa, acima de 30 apneias por hora, a gente encaminha o paciente para um médico do sono. Mas ele já vai levar ali o diagnóstico que ele tem pelo exame que ele já fez em casa, né? Então, doutor, um exame inicial para eu medir meu sono, minha qualidade do sono, eu não preciso aí dormir no consultório do senhor, não, né? Eu posso, esse exame é realizado em casa mesmo e depois vocês analisam, né? Em casa mesmo, você leva um sensor, você vai passar pela consulta do sono, a gente vai fazer a entrevista, tudo direitinho, vamos ouvir você, o paciente, e aí você vai levar esse sensor para casa. É como se fosse um oxímetro, aquele que a gente colocava no dedo na época da Covid, né? Então você vai levar aquele sensor para casa, vai baixar um aplicativo, vamos ajudar você nisso, e você vai dormir ali com esse sensor em casa, na sua cama, tudo certinho. E aí no outro dia a gente tem esse laudo, né? Se o paciente tem uma apneia severa, vamos imaginar que a gente já pegou paciente que teve mais do que 60 apneias por hora.
a gente até indica ele a fazer uma polissonografia no laboratório de sono, porque vai ter uma outra comprovação, mais um laudo ali que vai dizer o nível de apneia. Mas esse exame, que é a poli tipo 4, é muito científico, validado pela Anvisa, Inmetro, pela comunidade científica, para que a gente possa fazer, né, esse exame do sono em casa. Porque isso ajuda muito naqueles locais que não tem o laboratório e a pessoa precisa sair daqui para dormir fora de casa, o que é mais difícil ainda, né? Dormir fora da sua cama, fora da sua casa, então vai complicando as coisas, né, meu amigo? Muito bem, nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Conexão. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. O nosso assunto hoje é odontologia do sono e quem conversa conosco sobre isso é o dentista do sono, o doutor Marcelo Sobreira. Doutor Marcelo, já falamos bastante, né, sobre o sono, a qualidade do sono, sobre a apneia. Deixa eu te perguntar, doutor Marcelo, a apneia, ela acomete mais os homens ou não? É algo que pode ocorrer com homens e mulheres também? Boa pergunta. A apneia do sono acomete também. Rapaz, hoje tem 40% da população mundial tem apneia. É muita gente. 1 em cada 3 pessoas tem distúrbios do sono. É muita coisa, né? E aí ela comete 4 homens para cada mulher. Então acomete mais homens, sim, né? Isso tem alguma predisposição ali, óssea, genética, pessoas às vezes acima do peso, porque às vezes tem alguns homens que não cuidam tanto, né? Um peso acima, um pouco acima daquele normal. Então a gente tem mais realmente a prevalência masculina aí nesse caso, mas atendemos muitas mulheres também. Rapaz, e só pra gente entrar nesse gancho aí, a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo, pesquisas falam isso. É muito tempo, né? Se a gente vive, por exemplo, 90 anos, meu pai faleceu com 94, né? Então ele passou 30 anos da vida dormindo, é muita coisa, né? E às vezes tem gente que fala assim, não, 30 anos dormindo, o que eu quero é dormir pouco para poder aproveitar a vida, mas não, cara. Dormir é essencial para os nossos órgãos, para a nossa vida. Quem às vezes, não sei se deve ter acontecido assim com você, todo mundo já passou uma noite de sono mal dormida, né, cara? Às vezes a gente não consegue, uma insônia, um filho doente, né? Alguma coisa na família, a gente não consegue dormir. No outro dia a gente tá um caco, né? No dia seguinte ele não rende. Não rende, a gente tá realmente um caco. O sono é muito importante. E a gente entendendo disso tudo e da apneia é muito grave, né? Precisamos tratar. Eu uso mesmo o aparelho oral que eu faço. Eu sou um exemplo vivo, eu mostro isso aos meus pacientes. Eu uso o aparelho oral há 15 anos. Então eu tinha ronco. Na verdade, o ronco, é até bom entrar nesse gancho, que o ronco não tem cura. A apneia também não. A gente tem que usar o aparelho oral, a gente tem que usar o CPAP, a gente tem que perder peso, tem que fazer atividade física, uma série de fatores, né? E aí, cara, eu tinha ronco, a minha esposa fala, Marcelo, bota o aparelho, né? Às vezes quando eu esqueço, ela vai lá, me cutuca, né? Bota o aparelho, você ronca, a gente ronca. E isso, a gente tem que usar o aparelho, né? Pra gente dormir melhor. E às vezes quando esquece, no outro dia, cara, a gente não é nada assim. Eu não vivo sem o meu aparelho oral, não vivo sem ele. E então, justamente com isso, doutor Marcelo, a partir dessa definição do tratamento, como é possível restabelecer a qualidade de vida, mesmo com a apneia e com ronco? Boa pergunta, cara. Então a gente vai saber ali que o paciente tem apneia ou ronco, né? E aí a gente vai indicar para ele hábitos de vida saudáveis. É um tratamento multidisciplinar, não é só o dentista, não é só o médico, né? Então, se o paciente está acima do peso, por exemplo, ele tem que fazer atividade física, nutricionista, às vezes a gente tem que encaminhar, ele tem que perder um pouquinho de peso, né? Ele precisa, às vezes, tratar os dentes antes. Imagina que ele tem algum dente quebrado, alguma restauração a ser feita, ele precisa resolver isso. Estando apto, ele vai usar o aparelho oral. O aparelho oral é como... Pena que aqui na rádio a gente não vê, né? Vamos mostrar para os nossos ouvintes. Mas o aparelho oral é como se fosse um óculos. Se a gente quer ver melhor, a gente usa o óculos. O aparelho oral é a mesma coisa. Se a gente quer dormir melhor, a gente coloca ele. Muito fácil de adaptar. A aceitabilidade dele é 95%.
Os meus pacientes usam, a gente acompanha os pacientes infinitamente, por quanto tempo for preciso, via WhatsApp. A adaptação é rápida, com 1 semana, 2, o paciente já está usando ele ali facilmente. E ele dura muito tempo. O meu aparelho oral ele já está comigo há 15 anos. Então, se o paciente tem cuidado, ele vai durar por muito tempo ali. Assim como a máscara facial, ele vai ter que usar também, se ele tiver uma apneia severa, tem que usar aquela máscara todas as noites, o CPAP, para ele dormir. O tratamento é isso, é a melhoria da qualidade de vida juntamente com dispositivos. Não é só colocar o aparelho, não é só colocar a máscara facial e pronto, não. Ele vai ter que melhorar a qualidade de vida, né? E a gente vai ajudar a pessoa. Isso não é simples, não é fácil, né? Mas a gente sempre conversa, a gente tem e-book, e-mail, WhatsApp, a gente vai sempre conversando por vídeo também, orientando o paciente para ter uma qualidade do sono melhor. Eu falo que assim, para a gente dormir bem à noite, a gente tem que iniciar o dia bem, a gente tem que passar o dia bem ali e à noite a gente vai dormir bem também, colocando o aparelho oral, colocando a máscara. Então assim, funciona muito bem e as pessoas gostam demais, cara, a vida melhora muito mesmo. A gente tem esses depoimentos e esses relatos do paciente. No final a gente vai falar no Instagram, né, que a pessoa vê lá os depoimentos lá dos pacientes, tudo certinho. Muito bem. Doutor, quem está nos ouvindo, que está com dúvida, gostaria sim de uma conversa mais aprofundada, gostaria de saber um pouco mais sobre a odontologia do sono, a apneia, enfim, do que a gente falou hoje. Onde te encontrar? Olha, me encontra na Clínica Vitale, né, em Venda Nova, estou aqui atendendo na Clínica Vitale. Me encontra também no Instagram, @doutor.marcelosobreira, @doutor.marcelosobreira. Pode mandar também o WhatsApp, eu respondo todos os meus pacientes, sou eu mesmo. Às vezes demora um pouco, mas eu mesmo respondo. O telefone é 28 999 66 4954. 28 999 66 4954. E mais uma vez estou atendendo aqui nessa belíssima cidade, nessa região que eu adoro. Você sabe disso, já te falei, né? Que é Venda Nova, na Clínica Vitale. Aqui, como é que chama aquilo? Edifício SMIG. Edifício SMIG. Edifício SMIG, tem o posto SMIG como referência, né? Isso. Só chegar ali que acha a Clínica Vitale. Exatamente. Estou aqui atendendo os pacientes do sono, trazendo um pouco mais de qualidade de vida aqui para as pessoas, cara. Estou muito feliz, hein? E são quantos anos trabalhando com odontologia do sono, doutor? Na verdade, são 15 anos já trabalhando com odontologia do sono. Acho que até um pouco mais. Foi em 2013 que eu iniciei esse trabalho. Não faço só isso. Né? Aqui em Venda Nova vai ser só essa parte do sono. Mas moro em Alegre, tenho a minha clínica lá. E lá eu trabalho com estética, aparelhos orais, clareamento. Sou formado desde o ano 2000. Né? Então tenho agora 26 anos de profissão e estou assim, me dedicando muito a essa área do sono. Foi isso que me trouxe para cá com as minhas amigas aqui da clínica, a Lorena, né? A Jamile. Então a gente está aqui porque eu gosto muito dessa área do sono. Então quero assim me dedicar mais. Estou fazendo uma nova capacitação porque, como eu falei, né? É uma área que vem crescendo muito, com muita evolução. Então a gente precisa sempre estudar, atualizar nesse caminho, que vão vir muitas novidades aí tecnológicas para o sono, porque é muito importante, como assim, vocês viram nesse bate-papo, né? Então a gente tem que dormir realmente bem, ter qualidade do sono, que a nossa vida vai ficar muito melhor. Eu mesmo, quando não usava o aparelho, não dormia bem, cara, eu tinha um sono. Se o paciente faltava assim, eu deitava na cadeira e ali dormia. A minha secretária depois ia lá, doutor, acorda, o paciente chegou, ficava com mau humor, brigava com o filho, chutava o cachorro, ficava assim um dia ruim, cara, muito cansativo. Hoje em dia não, a gente dorme muito bem, né? Graças a Deus a vida tá assim, um mar de rosas quando a gente dorme bem. Já é uma grande vantagem a gente dormir bem, cara. É muito bom isso, hein? Convido você que tá ouvindo aí, se você quiser fazer o diagnóstico do sono, né, cara? Procurar a clínica aí, vai ser um prazer atender você, a gente se conhecer pessoalmente, trocar ideia, bater papo. Gosto muito de falar, Edésio. Sim, percebi, doutor, e fala muito bem.
Então, assim, investir na qualidade do sono é investir em qualidade de vida, né, doutor? Exatamente, cara. E assim, a gente fala que é complexo essa área do sono, de pesquisa, estudo, né? Mas depois que você usa o aparelho, depois que você usa a máscara, que você tem uma qualidade de vida, a gente gosta muito de metas, né? A gente consegue melhorar muito. E não é difícil usar o aparelho, não é difícil tratar. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está acima do peso, não consigo perder peso. Vamos fazer metas, né? Vamos perder meio quilo esse mês, meio quilo mês que vem, né? Não precisa ser nada correndo. Vamos fazer uma atividade física, começa na caminhada, vai devagar, tudo sem pressa, nada de correria. E aí ele já começa a usar o aparelho oral. Na primeira noite, por exemplo, de aparelho oral, a gente já tem uma grande melhora, o paciente já sente muito, cara. No outro dia ele já vai falar: Marcelo, como que foi boa essa noite? Como que eu dormi melhor? E as esposas, então? E os maridos? Como a gente atende mais homens, né? Porque a apneia dá mais em homens, né? As esposas falam: Marcelo, que noite maravilhosa. Lá no meu Instagram, se você entrar, você vai ver. Tem lá depoimentos. Que noite maravilhosa que eu tive. Meu marido não roncou. Voltamos a dormir juntos. Tem esse caso, né? Que às vezes a pessoa dorme separado ali, aquele casal. Então, assim, é uma área que me deixa também muito feliz, porque você acaba resolvendo, além daquele problema daquela pessoa, um problema familiar, né? E a pessoa fica bem no outro dia, tá bem com os filhos, tá bem com o cachorro. Fica muito bem, cara. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve sintonizado conosco, agradecer ao nosso convidado, parabenizar o Dr. Marcelo por todo o seu trabalho e agradecer por compartilhar conosco tantas informações necessárias. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, ouvinte, que está escutando a gente aqui. Será um prazer receber você na Clínica Vitale, vocês, né? EDES está convidado a fazer o exame lá com a gente, para você ver como é que está a sua noite de sono, e também os nossos ouvintes aqui que quiserem procurar a Clínica Vitale aqui. Você acha o telefone no Instagram, no WhatsApp, sim, a página, né? No Instagram. E aí, para poder a gente fazer esse estudo do seu sono aí, será um prazer ajudar você a ter noites melhores aí e uma vida bem melhor, meu amigo. E você, ouvinte, continua sintonizado aqui na Rádio FMZ, e lembrando que neste final de semana tem o Polenta Off-Road aqui em Venda Nova. Vale a pena ir lá no Polentão e conferir. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.